acompanhando ali na rodovia João Alves da Rocha Loures? Acidente há 2 semanas, onde 2 jovens foram atingidos por uma caminhonete e um deles, infelizmente, o Alisson Gomes, acabou morrendo no hospital dias depois. Pois bem, nós fomos ouvir o jovem que estava com o Alisson nessa moto. Qual o nome dele, por favor, Albert? O Ed Carlos. A gente foi ouvir o Ed Carlos. Põe um reloginho na tela para mim, por favor. Estamos ao vivo aqui na RIC. O Ed Carlos, que sobreviveu a essa tragédia, falou com a nossa equipe. E ele trouxe novos elementos para as investigações. O motorista da caminhonete, que ficou sendo procurado por vários dias, ele disse que os dois estavam na contramão. O Ed Carlos confirmou isso. E mais, tá? O Alisson não tinha habilitação para estar conduzindo a moto. Eu quero que você acompanhe essa entrevista exclusiva. Pode botar exclusiva aqui no cantinho para mim. Só que eu queria que você entendesse uma situação. Uma coisa é o fato dele estarem na contramão, uma coisa é o fato de não ter habilitação, e obviamente isso está errado. Outra coisa é a omissão de socorro, que segue sendo apurada, e não dá para aceitar que alguém deixe a vítima de um crime, a vítima de um acidente, no meio da rua e vá embora como se nada tivesse acontecido. 12h25, enche a tela. A Polícia Civil ouviu na quinta-feira Ed Carlos Villanova, de 18 anos. O rapaz sobreviveu ao acidente na Avenida João Alves da Rocha Loures, zona sul de Londrina, no final de agosto. Ele e Alisson Gomes da Silva, de 23 anos, estavam numa moto e acabaram atropelados por uma caminhonete. Em entrevista exclusiva à RIC Record TV, Ed Carlos disse ter poucas lembranças da pancada, mas admitiu que ele e Alisson trafegavam na contramão. Onde que eu lembro, eu só estava na padaria. Eu não lembro mais nada depois do acidente. Porque eu já caí, como que é isso? Fala? Desacordado. Desacordado. Eu caí desacordado na hora do acidente já. A única coisa que nós catou a moto sem permissão e nós foi buscar o pão só. Só a única coisa. E falaram também que vocês estariam na contramão, isso você lembra ou não? Sim, nós andamos um pouco, mas não era muito daqui lá do outro lado da rua. Era daqui ali no portão mais ou menos. Não era muito. Alisson chegou a ficar quase 10 dias no hospital, mas não resistiu à gravidade do caso. Ed Carlos também se machucou e precisou ser internado, recebendo alta essa semana. Parentes das vítimas acusam o motorista da caminhonete de ter fugido do local sem prestar socorro. Eles também foram ouvidos na delegacia. Nós é meus irmãos. Nós era sempre todos os dias juntos, toda hora estava junto. E quando você recebeu a notícia que ele tinha falecido, qual foi a sua reação? Então, eu estava no hospital na hora. Eu tinha acabado praticamente de acordar. Aí eu não acreditei na hora que o meu irmão tinha morrido. O motorista é um agricultor de 55 anos. Ele se apresentou nessa semana ao delegado e contou outra história sobre o que teria acontecido. Pelo acúmulo de pessoas ali, alguns comentários, né? Aí quando o SEAT chegou, ele saiu do local e foi até o SEASA para descarregar no dia seguinte lá, porque ele é produtor rural. A polícia deverá pedir uma perícia da caminhonete e ir até a rodovia para ver as características do local e confrontar as versões. Qualquer pessoa que envolva-se no acidente de trânsito prestar o imediato socorro àquela pessoa que foi vitimada. Não apenas por uma questão legal, mas até mesmo por uma questão humanitária. O Código de Trânsito ele reprime essa conduta daquele que deixa o local sem prestar o socorro à vítima. No caso, seria uma causa de aumento de pena. Então, caso ele venha a ser julgado, processado e condenado eventualmente por um homicídio culposo no decorrente de acidente de trânsito, é uma causa de aumento de pena, caso reste demonstrada essa omissão de socorro. Espero só a justiça, só a justiça. Repito, 2 situações. O acidente, a imprudência, infelizmente, pode ter sido um agravante para que o acidente acontecesse. O fato de estarem na contramão, o fato do Alisson não ter habilitação para conduzir a moto. Isso é uma coisa. Outra coisa é a omissão de socorro desse motorista que estava na caminhonete e que não parou para socorrer as vítimas. E que não parou para levar as vítimas até o hospital, para chamar pelo SEAT, para chamar pelo SAMU. E a omissão de socorro é crime e a polícia segue investigando. 12h28.